Sabe aquela dor? Sua velha conhecida? Angústia, tristeza, aquele aperto no peito, a vozinha que vive sussurrando, não vai dar certo. E se todos esses incômodos fossem apenas estratégias criadas pela sua mente para te defender de alguma ameaça? E se esse perigo capaz de te aterrorizar, na verdade, sequer existisse? Alguma vez já te ocorreu que ressignificar a sua história pode transformar seus traumas em talentos? Muito prazer, meu nome é Luciana Pinheiro e eu sou especialista em controle de ansiedade. Inicialmente, vamos definir a ansiedade e saber como ela pode se manifestar na nossa vida. A palavra ansiedade deriva do latim anxietas, que significa angústia, perturbação. Esse quadro de medo e preocupação tão famosos no mundo de hoje é decorrente do excesso de pensamentos antecipados. Sentir-se ansioso é uma relação fisiológica do nosso corpo, um recurso de sobrevivência. Afinal, é através dessa preocupação que podemos nos preparar e prevenir situações de medo e risco. Imagine aquela importante entrevista de emprego sem sentir nenhuma inquietação. A doença aparece quando a ansiedade domina os nossos pensamentos e comanda as nossas atitudes. A mente ansiosa é aquela cheia de sentimentos negativos. Faz planos o tempo todo e é vencida pela procrastinação. A angústia é uma constante. O ansioso é um ser preso nas suas preocupações. Eu já estive nesse cárcere. Eu conheço a faceta doentia da ansiedade. Quando você cresce sem aprender nada sobre educação emocional, pode ser comum sentir angústia o tempo todo, ter pensamentos negativos recorrentes e não acreditar em si mesmo. Eu era submissa à ansiedade, mas a minha alma, ela guardava recortes de uma criança quase esquecida, a sonhadora. E foi ela que estava disposta a aprender o que fosse preciso e abrir uma brecha para a minha jornada de autoconhecimento. Foi um caminho de muitos altos e baixos, mas com uma constante: a esperança. Os dias nublados passaram a ter previsão de arco-íris. Uma vez eu ouvi dizer: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E foi dessa forma que eu conheci o poder da natureza através do estudo da aromaterapia. E eu me dediquei a aprender, com o uso dos óleos essenciais, como os aromas podem influenciar nas nossas emoções. Essa jornada também me levou à formação de hipnoterapia. E foi assim que surgiu o meu método, o DSM, Desbloqueio Sensorial da Mente, em que eu uso os recursos da hipnose clínica com o suporte emocional que os óleos essenciais podem dar. O objetivo do método DSM é descobrir o fato traumático e a emoção associada. Dessa forma é possível ressignificar a sua história. Quando você descobre qual é a causa daquele medo, qual é a origem daquela emoção negativa e consegue ver a situação por uma forma muito mais ampla, é possível deixar tudo muito menos doloroso. Sentindo-se diferente, você pode se comportar de maneira diferente e o sintoma passa a não ter o porquê. Eu vou ilustrar como pode ser poderoso e simples o método DSM através de um exemplo bem rotineiro que acontece no consultório. Uma pessoa que procura tratamento para crise de ansiedade e pânico depois de anos de muitos sintomas, e na primeira consulta a gente já consegue identificar padrão muito grande de baixa autoestima e tristeza. Ela relata que achava que sentia que não tinha valor, por ter sido criada por um pai autoritário e arrogante, rígido, incapaz de um gesto de carinho, como, por exemplo, um elogio. Você conhece alguma história assim? Agora imagine se já na primeira sessão essa cliente enxerga que toda aquela rigidez e controle do pai era a forma que ele tinha de manifestar amor. Ele queria que ela fosse uma mulher forte. E o fato dela não ter recebido carinho como desejava, porque ele nunca tinha recebido o afeto dessa forma, porque foi criado no orfanato. Ela se sente admirada. Ela enxerga que o pai a amava e esperava muito dela porque confiava na sua capacidade. Qual o valor de entender que o pai não era um vilão, era uma vítima? Ela estava pronta agora para colher os aprendizados.
Uma mulher que cresceu triste e usando a vitimização como recurso para se sentir amada, agora toma posse de seu poder e o sintoma não precisa mais existir. Eu não conheço sua história. Eu não sei que ferida a sua mente quer esconder, mas eu acredito no poder de fazer as pazes com seu passado. Se puder viver melhor, por que não fazê-lo?